Em Mateus 10, Cristo está com os seus discípulos. E Cristo está tendo uma conversa com os seus discípulos. Nesta conversa, Cristo está preparando os seus discípulos. E o que eu vejo incrível em Cristo Jesus é Cristo não escondendo dos seus discípulos a verdade do que terão que suportar ou enfrentar lá na frente. Eu amo a pessoa de Cristo Jesus pelo fato de ser essa pessoa sincera, sabe? Pedro, estás comigo? Não, mestre. Pedro, é o seguinte: sabia que pelo fato de você me amar, serás perseguido, torturado, preso e morto? Sim, mestre. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estás consciente que vai ser queimado, cara? Sim, Senhor. Eu falo não só para Pedro, eu falo para Timóteo, eu falo para João, eu falo para Tiago, eu falo para qualquer um. Pelo fato de caminhar ao meu lado e amar a minha palavra, a minha verdade, vós sereis odiados por todos. Amém? Amém, Senhor. Eu vou vos enviar para o mundo, mas dentre vós há quem vai ser morto sendo queimado. Sereis torturados pelo fato de me amar e amar a minha palavra, amando Cristo e amando as suas verdades. Amém? Obrigado, filho. Mateus, no seu capítulo 10, no seu versículo 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. O maior número de pessoas que perseguem os cristãos, entenda, meu querido, não é o Estado, ou não estão trabalhando no Estado, amém? Amém, nada. Muitos deles estão trabalhando com o Estado, mas os mais terríveis, os funcionários do Estado, os escravos do Estado, os que são mais terríveis são aqueles que não só estão na política, estão na religiosidade e ao mesmo tempo cumprindo um papel no Estado para com o Estado. E hoje eu vou pegar pesado pela orientação do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Está batendo o coração? Põe a mão assim e fala: quieta, coração meu. Vamos lá na sequência. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Quem são os lobos? Os religiosos, os funcionários do Estado, mas a peça principal da perseguição e como inimigo de Cristo são os religiosos. Tanto é que eu fiz menção e vou repetir aqui: quem combateu Cristo, melhor dizer, quem Cristo combateu foi os religiosos da época. Amém? Cristo não combateu contra o Estado da época, a política da sua época. Cristo combateu contra os fariseus, e os fariseus combateram contra Cristo. Isso é, a religião dos fariseus combateram Cristo, e Cristo, por sua vez, combateu o sistema religioso de forma direta. E Ele está dizendo aos seus filhos, aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de fariseus, fariseus pastores, fariseus apóstolos, fariseus pregadores da minha palavra. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples e simples como as pombas. Versículo 17: acautelai-vos, porém, dos homens. Acautelai-vos, porém, dos... Quais são estes homens? Religiosos, fariseus, perseguidores da sã doutrina, perseguidores do verdadeiro evangelho. São aqueles que matam e queimam cristão, prendem, perseguem, torturam cristão, ameaçam cristão, vêm com dinheiro, ouro e prata para comprar quem prega a verdade. Esses são os religiosos, perseguidores da igreja de Cristo e de Cristo. Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque ele vos entregará aos sinédrios e vos açoitarão. Sabe o que é açoitar? Sereis o quê? Chicoteados, torturados. Porque ele vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Sereis até conduzido ao sistema governamental terreno político, ao sistema satânico mundial político, ao sistema estadual político satânico. Quem vai conduzir a igreja? São os reis. Eu quero apresentar para vocês algumas cenas, algumas ocorrências do passado não tão distante. O sistema romano vem a existir antes de Cristo. O sistema romano sempre perseguiu o povo escolhido por Cristo, o povo separado de Cristo. E Roma tem uma religião mãe, a igreja romana. Quem conhece a igreja romana? Quem sabe qual é o nome? Igreja Católica. A sede da igreja católica é o Vaticano. Amém? As escrituras falam da igreja católica, fala. Em Apocalipse, fala da igreja católica. Se você é católico e foi convidado para estar nesse culto, presta atenção no que Cristo vai tratar com você. No nome do Senhor Jesus, dentro das Escrituras. Eu sei que o livro do Apocalipse, que significa a revelação, é um livro que muita gente lê, mas não entendem o que lá está escrito. E o livro da revelação, o Apocalipse, fala da igreja romana, fala da igreja católica, mas fala dela como mãe prostituta, a grande líder das meretrizes. Quem são as meretrizes? Que a igreja católica é a mãe. As outras igrejas que estão conectadas, aliançada católica, a própria escritura vai dizer que elas são as filhas das meretrizes, da prostituta, a grande, a mãe, a Babilônia. E quando vai dizendo, porque ele vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18 de Mateus 10. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis da terra. Aconteceu cá em Angola, e quem fez isso foi a igreja católica, a igreja romana. Você vai ter com o padre, a fim de confessar um pecado ao padre. Você vai ter com o papa, a fim de confessar um pecado ao papa. Nos bastidores ele dá a curva, faz a curva, vai ter com o Estado e diz assim: opa, está vendo aquele indivíduo aí? Foi ele que matou Beltrano. Está vendo aquela mulher aí? Foi ela que fez cozido e assado. A igreja católica derramou mais sangue do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso é história, está registrado na história. E lá vem você dizer: eu sou católico de raiz, eu nasci católico, meu avô é católico, meu pai e vou morrer o quê? Católico. Você não conhece a história, vai ouvir muita verdade de hoje que andaram escondendo de você no nome do Senhor Jesus. Hoje não vim falar da católica dos bonecos, não. Tem outras direções que nos levam às profundezas, amém? Do maquiavelismo satânico, não só da católica, como também que liga as filiais, as outras meretrizes que têm nome de Assembleia de Deus e nada é, nem de Deus é. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Quem foi que conduziu Cristo diante das ordens do Estado? Ou diante do Estado? Quem foi? Foram os fariseus, os religiosos.
E o quadro é o mesmo. A história não mudou. Quando um dia é o pastor elemento surpresa ser levado para ser condenado pelos fariseus, pelos religiosos, eles vão me levar taxativamente como sempre fizeram. Vão me levar na mão dos políticos. Porque eles entendem que a palavra final vem dos políticos. Mas o maquiavelismo, mas a armadilha, a perseguição começa por eles. O Estado só termina o que eles começam. O Estado só cumpre o que os religiosos começaram. Ou deram início. Versículo 18. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir o quê? De testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis o quê? O que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, olha, Cristo Jesus abriu aqui o livro, deixou claro o que vai acontecer. Agora ele vem passar o bálsamo. Ele diz assim: portanto, não os teimais. Não tenham o quê? Não tenham medo, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja a saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não tem mais os que matam o corpo, aleluia, louvado seja Cristo por essas palavras. E não tem mais, isso é, não tenha medo, amém? Não recua, não vendo o teu chamado, não retroceda, não se compactue com Satanás e com os demônios, não se compactue com as falsas doutrinas, com os demônios que aparecem, ou se parecem anjos de luz, lá no fundo não são. Não se compactou com os fariseus, e não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenha medo dos que arrancam as unhas, os olhos, cortam a cabeça, arrancam tudo quanto é órgão. Não temam aqueles que causam tortura no corpo físico, mas antes aquele que tem poder para destruir a alma. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. Versículo 32. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Amém. E a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno. Meu pai e minha mãe, durante anos, ficaram no meu pé. Filho, não prega assim, não é desse jeito.
Tem muitos pregadores. Olha para o teu irmão que te segue. Olha o pastor Gildo. Olha como é que ele prega. Vai ter um dia que vão te lançar também num buraco. Porque teve uma vez que eu preguei no cemitério, preguei pesado. Lá atrás ainda, na adolescência, né? Que não foi tão pesado quanto agora. O leve do passado para ele já era um pesado. E foram falar para minha mãe: avisa teu filho, vai ter um dia que vão lhe jogar também aonde o caixão foi. O que ele pregou lá no cemitério foi pesado. Lhe aconselhem. Só que a minha natureza é essa. No meu dia a dia, igreja, se você conviver comigo, você vai dizer assim: calma ali, o pastor elemento surpresa, nada a ver com aquele pastor rabugento. No meu dia a dia sou uma pessoa doce, alegre, muito alegre, lido com todo mundo. A rabugentice é só mesmo aqui, querer a obra de Deus na linha. Tirando isso, meu querido, você vai olhar para mim e dizer assim: calma aí, essa pessoa não é tão dura assim quando parece lá no altar. Amém? Quem ama o pai ou a mãe, se eu amasse mais o meu pai biológico ou a minha mãe, eu poderia ouvi-los. Porque a repreensão não foi uma nem duas vezes, foram anos. Os meus irmãos assistem um vídeo, aí pegam no link e mandam: mãe, analisa mais esse vídeo. Aí a mãe ouve o vídeo, pega também, manda no pai. Conversa com teu filho. É o que Cristo está dizendo: quem ama o pai ou a mãe, aquele que foge do caminho, que sai do caminho, aquele que sai da essência, a qual é chamado por Cristo, porque deu ouvido ao conselho do pai, da mãe que lhe tira do propósito. Cristo está dizendo: não é digno dele. Quem ama o pai ou a mãe, quem ouve mais o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui vai para os pais, que amam mais o filho do que propriamente a Deus. O filho tem um propósito. Lá vem o pai, parecendo pedra no sapato ministerial do filho. Filho, calma aí, entenda. Você não é o pastor elemento surpresa, pastor Mário. Você não é o pastor elemento surpresa, Edgar. Não imita, não siga essa linha. Vamos para a pessoa de Cristo e olhar para os discípulos. As Escrituras diz que lá na frente, após os discípulos receberem o Espírito Santo, todos eles se pareciam com Cristo. E o próprio Cristo ainda aqui, ele frisou dizendo que o discípulo se parece com o mestre e o servo como seu Senhor. Amém? Então quem é discípulo vai se parecer com o seu mestre. A forma de falar, a forma de pregar, ele vai se parecer com o mestre em tudo. Por quê? Porque discípulo é servo, é filho. Amém? E o pai que ama mais o filho e a filha, se intrometendo no chamado do filho e da filha, impedindo o seu chamado, o cumprimento ministerial que Cristo Jesus preparara para a sua vida. Esse pai amando mais o filho do que a Cristo, está se matando. Ele pensa que os seus conselhos é para o filho viver, mas é para a própria destruição sua como pai e do próprio filho que der ouvido a essa orientação que te tira do propósito e do caminho de Cristo Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno. E quem não toma a sua cruz, renúncia, tomar a cruz, renúncia. Amém? E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não abrir mão da sua natureza, suas carnalidades, do seu próprio eu, dos seus próprios sonhos, não é digno de mim. Quem está falando é Cristo. Quem achar a sua vida, perderá. Como assim achar? Quem se preservar
Quem se guardar, não, eu vou pregar. Eu vou pregar de um jeito que eu não possa chamar a atenção ou levantar uma perseguição, né? Eu vou pregar de um jeito que os meus inimigos, quando olharem para a ministração, eles vão olhar e não vão encontrar o quê? Absolutamente nada provocadora. Cristo Jesus olhava nos olhos dos fariseus assim, olho no olho, raças de víbora, sepulcros. Cristo não queria saber das perseguições. Mas temos aqueles que, quando querem pregar a verdade, querem enfeitar a verdade. Meu querido, verdade é verdade e deve ser exposta. Se vai agradar, glória a Deus. Se não vai agradar, glória a Deus, mas e amém, aleluia. Mas a verdade tem de ser anunciada. Cristo disse: enviarei para vós o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o mundo não vai suportar. Quem achar a sua vida, perderá. Aquele que se preservar para não ser perseguido, morto por amor a Cristo, vai perder a sua salvação. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Quem vos recebe, a mim me recebe. Vou fazer uma pergunta. Quem na verdade, de corpo, alma e espírito, em seu coração, recebeu de forma aberta? Não seja hipócrita, seja sincero e honesto, amém? Quem dentre vós recebeu o pastor elemento surpresa mesmo em sua vida, como seu pastor, homem de Deus, como pai, mestre, amigo, etc? Quem? Com sinceridade. Glória a Deus. Olha o que Cristo está a dizer. Quem recebe um verdadeiro homem de Deus, na qualidade de homem de Deus. Quem vos recebe, falando para os discípulos, quem vos recebe, a mim recebe. Eu tenho um pastor no Namibe. Eu, quando vou para a casa dele no Namibe, só a honra que ele dá, só o temor, o acompanhamento, a valorização. Ele diz para mim assim: porque quando eu te recebo, para mim não estou recebendo um simples homem, mas estou recebendo o próprio Cristo no homem. E essa honra que eu dou, eu não dou ao homem, eu dou a Cristo que está no homem. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que ele, ao me receber, recebe Cristo. Ao receber Cristo, recebe aquele que enviar a Cristo. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eu não completei o versículo 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de... E qualquer que te veja, presta atenção, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água. Quem um dia já me ofereceu uma simples cherte, você não sabe o que você acabou fazendo. Quem já ligou para mim e falou: pastor, te transferi 10 mil, 40, 30, 50, 100, você não tem noção do que você fez. Sabe o que estava para vir na tua vida há 10 anos, 15, 20 anos? Você acelerou o processo. O que era para acontecer daqui a 10, 20 anos, você acelerou o processo. Você trouxe mais... Quando você abençoa o homem de Deus, você não tem noção das bênçãos que era para acontecer daqui a 10 anos, em 3 anos, em 1 ano, em 6 meses. E a quem abençoa hoje, recebe hoje. A quem abençoa hoje, recebe amanhã. Amém? E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o quê? Perderá o seu galardão. 2 Timóteo, capítulo 3:12, diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3:12. Todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguir. Paulo está mais uma vez reforçando o que Cristo Jesus deixou claro em Mateus 10: a perseguição da igreja, dos verdadeiros servos. Amém? A perseguição faz parte do nosso chamado. Quer ser pastor? Não quer ser perseguido? Não seja pastor. Fica a ovelha como você é. Simples assim. Não chega aqui à frente, papá. Não chega aí. Não quer ser perseguido? Não sonha ser consagrado. Ser evangelista. Ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Esqueça. Amém.